Oi pessoal do meu canal, sejam bem-vindos ao meu canal, o Tinta, e eu estarei dando continuidade naquela série que eu venho trazendo a respeito dos conteúdos bíblicos, isto é, dos conteúdos da Bíblia Sagrada. E os versículos que eu venho apresentar hoje para este conteúdo se encontra lá no livro dos Salmos, que nós já sabemos que é o maior livro da Bíblia, que foi escrito pelo rei Davi. Salmos capítulo 5, versículo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Apenas 6 versículos hoje. Se der para chegar nos 6 hoje, nós iremos chegar sim. O propósito é chegar. E o livro dos Salmos, capítulo 5, versículo 1. O contexto destes versículos é proteção contra os ímpios. Ao mestre de canto para flautas, Salmo de Davi. Foi Davi quem escreveu este Salmos. Versículo 1 diz: dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras, e acode ao meu gemido. Salmos capítulo 5, versículo 1. O rei Davi dizendo para Deus dar ouvidos às palavras dele e acude ao gemido. Neste momento que Davi estava pedindo para Deus acudir o gemido dele, entende-se que ele estava passando por alguns problemas que fez com que ele estivesse gemendo, suspirando pela ajuda de Deus. E ele pedia que Deus ouvisse as suas palavras e que desse atenção para os seus gemidos, para acudir ao seu gemido. E o versículo 2 diz o seguinte: escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é quem implora. Salmos capítulo 5, versículo 2. O rei Davi dizendo para Deus escutar, chama Deus de rei, e Deus é rei, foi Deus quem nos fez, e fez outros mais, fez eu, fez você, e os seres celestes, até os principados e as potestades, foram criados pelo Criador, isto é, por Deus. Deus é o Criador, nós somos criaturas. Os anjos são criaturas, eu sou criatura, você é criatura. Feito pelo Criador. Criador que tem se mostrado porque o eterno poder de Deus e o seu poder quanto à sua divindade claramente se vê pelas coisas que foram criadas. Não tem como falar que foi tudo surgido pelo Big Bang, pela uma explosão. A ciência fala que assim é, porém não é essa a forma que nós acreditamos, não. Nós acreditamos que Deus criou os céus e a terra. Deus falou, haja luz, e houve luz, e criou os céus e as aves, os peixes, os répteis, e tudo isso foi criado por um ser espiritual chamado Deus, o Senhor. E dando segmento aqui: escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é quem implora. Muitas pessoas, no momento em que surge um problema, recorrem a ONGs, recorrem a médicos, recorrem a hospitais. Estão errados? Não estão errados, estão certíssimos. E nós devemos sim recorrer aos especialistas, mas também nós devemos recorrer a Deus, pedir ajuda. Ó Deus, isso, ajuda-me, pois a ti é que imploro. E Deus é Pai. E versículo 3: de manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. O rei Davi era um homem segundo o coração de Deus. O rei Davi, ele é exemplo para nós em tudo, tanto nas suas palavras quanto nas suas declarações. Ele fala que de manhã Deus ouvia a sua voz. Eu pergunto, será que Deus de manhã tem ouvido a sua voz? De manhã, à noite, ao dormir, antes de dormir? Será que tem ouvido a nossa voz? Será que nós estamos acordemos e vamos seguir a nossa vida atrás dos nossos projetos, dos nossos objetivos e dos nossos propósitos, e atrás de resolver os nossos problemas? Ou estamos acordando e de manhã apresentando a nossa voz a Deus: ó Deus, esta é a minha oração do turno matutino, escuta, me ajuda. Daqui nós partimos daquele partia para ir resolver os demais problemas deles. Mas nós não, nós partimos direto, não apresentamos a nossa oração a Deus,
Não pedimos a proteção de Deus contra o mundo que já é do maligno. E esse mundo é perigosíssimo, pessoal. Acontece cada coisa, cada fatalidade. Muitos pensam que vão chegar aos 50 e vai ver, não chega nem aos 25. E esse tipo de coisa, se de manhã nós apresentarmos a nossa voz a Deus, as nossas súplicas, clamar a Deus de manhã cedo, Ele nos livra dessas fatalidades, desses acidentes, da seta que voa ao meio-dia. Deus nos livra, porque nós estamos buscando dEle, a proteção dEle para estas coisas. Porque o diabo, ele não brinca de ser diabo, não. O diabo, Jesus falou que vem somente para matar, roubar e destruir. Mas Jesus, ele veio para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. E dando seguimento aqui. Versículo 4. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Salmos, capítulo 5, versículo 4. Falando que Deus não é Deus que se agrade com a iniquidade. No tempo da antiguidade, houve uma confusãozinha em Israel, onde tinha um senhor, que era Deus, Jeová, e tinha outro senhor, que era Baal, que traduzindo diz senhor também. Porém, esse Baal era o senhor da prostituição, das coisas imundas, e o senhor Jeová era o senhor da santidade. E muitas pessoas, no tempo da antiguidade, foram servir a Baal. Aí o Elias fez um desafio com Israel. Vamos ver então, traduzindo aqui nessas palavras, vamos ver então quem será o Senhor. Se é Baal, que faça descer fogo do céu, e se é Jeová, que faça descer fogo do céu. Quem descer fogo do céu é o verdadeiro Senhor. Aí os profetas de Baal se cortaram, faziam lá os seus rituais, seus feitiços, se cortavam todos e manda fogo, Baal. E Baal nada de responder. E quando Elias zombava deles, não, joga mais água e tal, chame mais, água não, chame mais. Quem sabe ele foi fazer uma viagem, ele está dormindo, Elias zombando. Quando, pois, chegou a vez de Elias fala dessas palavras: ó Senhor, fique manifesta a Israel que só o Senhor é Senhor, e desceu fogo, e ficou provado que Senhor é Jeová, que é o Senhor da santidade. Voltando aqui nos versículos, nos conteúdos bíblicos, versículo 4. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. A iniquidade, essa iniquidade faz separação entre nós e o nosso Deus. E Deus não se agrada dela não, tá? Deus ama o pecador, porém o pecado Deus não ama. Deus ama o injusto, porém a injustiça Deus não ama. Não há comunhão das luzes com as trevas. Não há comunhão do santuário de Deus com o santuário dos ídolos. E contigo, versículo 4, a outra parte. E contigo não subsiste o mal. Com Deus não subsiste o mal. Deus é Senhor, poderosíssimo. E versículo 5. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborrece a todos os que praticam a iniquidade. Salmos capítulo 5, versículo 5. Diz que os arrogantes não permanecerão à tua vista. Há várias pessoas que se acham tal, que se acham dono, eu vou fazer e tal. Essas pessoas são arrogantes, que não respeitam o espaço dos outros, que zombam de tudo, escarnecem do pobre, insultando o seu Criador, porque a Bíblia diz que quem escarnece do pobre insulta aquele que o criou. Cuidado, hein? Há muitas coisas que a Bíblia nos ensina. E diz mais: aborrece a todos os que praticam a iniquidade. Deus aborrece todas aquelas pessoas que praticam iniquidade. Se você, nós, porventura, estamos numa prática de iniquidade, nós somos aborrecedores de Deus. E em outra parte da Bíblia, tem vários grupos que não herdarão o reino de Deus. E os aborrecedores de Deus são uma delas. Então vamos ser de Deus, para a glória de Deus. Este é o conteúdo bíblico de hoje que eu estarei trazendo em nome de Jesus. Tchau. Numa folha que cai, numa nuvem que vai para além do infinito ficar,
num imenso clarão ou na escuridão, sinto a mão de Deus minha alma tocar. No meu sangue a correr, coração a bater, num sorrir ou quando estou sério, sinto a força de Deus junto aos caminhos meus, nas palavras ou mesmo em sonhos. Deus está presente quando eu canto, Deus está presente quando eu choro, e em meu pranto Ele me